Voltamos, então, para falar do vencimento e da remuneração. Isso aqui é tranquilo, tá bom? Vencimento, artigo 120, é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Então, o vencimento é aquilo que está na lei lá, definindo qual o valor do seu cargo, do dinheirinho que entra no seu cargo. É isso. Agora, e a remuneração? A remuneração é esse daqui, ó, previsto em lei, aquele valorzinho, somada às cotas ou porcentagens, tá bom? É esse mais aquele, mais as cotas ou vantagens, aqueles penduricalhos que falamos lá, por exemplo, por lei que tenham sido atribuídos. Então, tudo aquilo que foi falado lá, quer voltar aqui para relembrar da aula anterior? Olha só, ajuda de custo, diárias, auxílio para diferença de carga, tudo isso aqui que você anotou bonitinho, honorários, isso tudo acresceu ao seu vencimento e você está recebendo junto bonitinho, então é remuneração. Vencimento, então, previsto em lei, remuneração prevista em lei, mais as contribuições que entram junto. Eu poderia falar do 122, 123, coisa rápida, hein? Não é tão importante, não. Somente nos casos previstos em lei, poderá perceber vencimento ou remuneração ao funcionário que não estiver em exercício do cargo. Sim, só em caso previsto em lei, doença, essas coisas. O funcionário nomeado, no mais, se não trabalhou, não ganha. No funcionário nomeado para exercício do cargo isolado, provido em comissão, perderá o vencimento ou remuneração ao cargo efetivo, salvo a opção. Então, assim, ele vai para um cargo em comissão, e aquele cargo em comissão não dá a opção de ele escolher o salário que ele tem ou do cargo em comissão, ele perde o que ele tem de efetivo ali. Ele vai receber só o outro. Agora, há situações, por exemplo, diretor. O cargo de diretor é um cargo de comissão. Quando ele vai assumir, vai na superintendência, eles dão a esse diretor opções de salário. Ó, você pode receber assim ou assado. Aí, óbvio que ele vai escolher aquele que, dentro das opções, é mais vantajoso para ele. Às vezes ele pega só o comissionado, o que geralmente é pouco, ou ele pode escolher. Quando tem opções, ele pode. Ele não tem opção, aí ele perde o salário do efetivo. É isso. Vamos lá, abono família. Abono de família, gente. Abono de família, vamos falar isso aqui, né? Artigo 126. O abono de família será concedido na forma da lei a funcionário ativo ou inativo pela esposa. Arrumou uma esposinha lá, pá, lindo, tá vendo? Ó, marido não conta aqui não. Ó. A esposa. Isso aqui é velho, denuncia a idade da lei, tá bom? Pela esposa, ele recebe abono de família, por filho menor de 21 anos, filho, homem, menor de 21 anos, que não exerça profissão lucrativa, por filho inválido ou mentalmente incapaz, olha isso, que absurdo, olha o texto, olha como é que era falado as coisas, inválido ou mentalmente incapaz, por filha solteira que não tiver profissão lucrativa, olha só, ele chamava esse tipo de pessoas de solteirona. Então, o pai recebia abono de família porque tinha uma filha solteirona. Ô, mundão velho, hein? Por filho, estudante. Eu acho que o concurso nem vai cobrar um trem desse, né, gente? Mas vai saber, né? Vai saber. Se cobrar tá aqui. Por filho, estudante, frequentar curso secundário ou superior em estabelecimento de ensino oficial ou particular, fiscalizado pelo governo. E que não exerça atividade lucrativa até 24 anos. Tá vendo o que é o salário de família? Quer dizer, o abono de família? Eita. Tá, se quiser anotar isso aí, fica à vontade. Vamos para ajuda de custo. Isso aqui fica atento. Isso aqui fica atento. Atenta. Será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, artigo 132 já não vai cobrar. Se cobrar, vai estar anulado. Não vamos nem falar. Lembra que eu falei? Tem a palavra transferência? Tem. É inconstitucional? É. Então, pronto. Não tem o que fazer. Ajuda de custo destina-se a indenizar, mas a ajuda de custo, pessoal, para remoção existe. E geralmente remoção que acontece. É só remoção, na verdade, né? Ou designação para função gratificada. Em outro local, tem que ser em outro local, bem distante. Não, não necessariamente bem distante. Mas sim, remoção, função gratificada, tem ajuda de custo. Esse pessoal passa na nova sede, né? Ele vai receber ajuda de custo para ir lá e se instalar. É assim que funciona. Essa ajuda de custo ela é feita, então, para que você se instale. Custo da viagem, da mudança, essas coisas. A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem e da nova instalação. Acabei de falar. Para que eu antecipo, gente? Só o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, o transporte do funcionário e da sua família ocorrerá por conta do Estado. Isso aí.
Isso aqui, gente, tem nada a ver com a aula, mas só para vocês saberem. Quando falava assim, em 1952, o transporte do funcionário e de sua família, aqui é o funcionário homem mesmo, não é o artigo que, o gênero que abarca todo mundo, não. Na época, mulher só era professora primária, só isso. Do contrário, é funcionário. E aí vai mantendo esses trem aí na lei, né? A ajuda de custo será arbitrada pelos secretários de Estado, diretores de departamento, diretamente subordinado ao governador de Estado, tendo em vista cada caso, as condições de vida da nova sede, a distância a ser percorrida, o tempo de viagem, os recursos orçamentários disponíveis. Quer dizer o seguinte, tem um valor ali entre 1 e 3 salários que ele vai receber de ajuda de custo. E aí, esse valor fica aí a cargo da administração, a chefe da repartição, definir como é que vai ser pago. Quanto vai ser pago de acordo com a distância, essas coisas todas. E não pode ser menor que 1 mês de salário de vencimento e não pode ser superior a 3, salvo se esse funcionário for para fora do país para serviço ou estudo fora do país. Aí pode ultrapassar os 3 salários, mas dentro do país é de 1 a 3. Não pode ser menos de 1, não pode ser mais de 3 vencimentos, meses de vencimento. Artigo 135, não será concedida ajuda de custo. Quem não tem direito à ajuda de custo? Quando o funcionário se afastar da sua sede ou a ela voltar em virtude de mandato eletivo. Ele foi eleito deputado e afastou lá bonitinho, ele não tem ajuda de custo, não. Ele foi eleito porque quis, ele candidatou porque quis. Quando for posto à disposição do governo federal, municipal e de outro estado, aí sim, aí o outro estado, o governo federal e o município que se vire com ele. Quando for transferido ou removido transferido, o terceiro aqui não vai ser cobrado, não. Ó. Esquece. Se ele for removido a pedido ou permuta, ele não tem. Vamos lá. Transferido não conta, né? Mas vamos lá. Se ele for removido a pedido, ele pediu para ser removido para outro lugar, ou fez permuta com alguém, ele não tem direito à ajuda de custo, porque aí ele pediu. Se ele pediu, se vire, é problema dele. Ele só tem ajuda de custo quando o Estado manda ele contra a vontade dele. Não necessariamente contra a vontade dele, mas a bem da instituição, a bem da repartição, a bem do serviço público, e ele não era a intenção dele. Então, não tem que sair do bolso dele. Imagina, você tem que ir lá para uma cidade que você não conhece ninguém, você nem estava pensando nisso, está tudo de acordo aqui, mas você tem que ir, a bem do serviço público. Ainda vai cobrir essa viagem, essas instalações, tudo por sua conta? Aí também é sacanagem, né? Vamos lá. Aí artigo 136, restituirá a ajuda de custo que tiver recebido. Você recebeu a ajuda de custo e tem que devolver. Quando? Quem? O funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos prazos determinados. Ele tem lá 10 dias para ir, não vai, aí tem que devolver o dinheiro. Quem mais tem que restituir essa ajuda de custo? O funcionário que, antes de terminar o desempenho da incumbência que lhe foi concedida, regressar à nova sede, pedir exoneração, abandonar o serviço. Vamos supor, ele tem que ficar 89 dias lá. E ele vai ficar 30 e fica doido e quer meter o pé, pede exoneração, abandona o serviço. Entendeu? Aí ele tem que devolver a ajuda de custo. A restituição será feita parceladamente, salvo nos casos de recebimento indevido. Ele não tinha direito de receber ajuda de custo e recebeu, aí tem que devolver integralmente. Mas, no geral, ele devolve parcelado, em que a importância correspondente será descontada integralmente no vencimento, quando ele recebe de forma indevida, sem prejuízo da aplicação da pena disciplinar cabível na espécie. É o seguinte, ele vai responder, vai devolver dinheiro que ele não podia ter recebido e ainda vai responder disciplinarmente ali. A responsabilidade pela restituição, trato administrativo, atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Sim, o homem. Aqui fala é homem. Quando fala funcionário, está falando do homem mesmo. Vamos supor que a esposa do funcionário ganha um dinheirão, tá muito bem, mas ele é removido, então ele ganha lá, papapá, ele tem que devolver o dinheiro. E ele gasta tudo com o jogo do tigrinho. Eita, não tem nenhum centavo. Mas a mulher tem. Aí então nós vamos cobrar da mulher? Não, não, não. Só o funcionário que tem que devolver. Aquele que ele não tem o dinheiro, não, então é ele que responde pelo roubo dele, ó, sei lá. Ninguém mais vai pagar pela caquinha dele, não. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente, ou em caso de pedido de exoneração apresentado pelo menos 90 dias após o exercício da nova sede, ou doença comprovada, não ficará ele obrigado a restituir seu custo. Vamos lá. Ele tem que voltar para de onde ele saiu. Quem mandou ele voltar? A autoridade, o governador, por exemplo, mandou ele voltar. Ele não tem que pagar, né? Devolver nada. Ou em caso de pedido de exoneração, esse pedido de exoneração aconteceu 90 dias depois dele ter ido para outra sede. Aí, realmente, ele ficou 90 dias lá, trabalhou 90 dias inteirinho e não tem que devolver também a ajuda de custo, não. Ou, caso ele tenha que retornar por doença.
comprovada. Aí ele, obviamente, não vai devolver. Ele voltou por causa de questão de doença. Ele chegou no lugar lá, ficou tão solitário que ele ficou doente. Aí ele teve que voltar. Não precisa restituir ajuda de custo. Diárias. O que são diárias? Ah, diária é dinheirinho de diária. Claro, né? Mas tem detalhes a serem explicados. Funcionário que se deslocar da sua sede, presta atenção, ajuda de custo é quando você vai se mudar para outra sede. Agora, se você só está deslocando da sua sede, mas não vai mudar dela, vai continuar ali, eventualmente, ou por motivo de serviço, por exemplo, no caso de inspeção, ele vai deslocar da sua sede, ele faz jus à percepção de diária nos termos de regulamento. A diária não é devida para alguns casos. Quais? No período de trânsito, ao funcionário removido ou transferido. Transferido nem conta, né? Mas removido. Aquele que foi removido lá, fui removido para outra escola lá no outro município, eu vou pedir diária desse deslocamento meu. Não, não, não. Quando o deslocamento do funcionário durar menos de 6 horas, ele saiu da sede, voltou com 5 horas, ele não tem direito à diária. Quando o deslocamento. O que o pessoal faz? Não vou falar isso, não. Vamos lá. Quando o deslocamento se der para a localidade onde o funcionário resida. Aí também, né? Ele vai ser deslocado, vai sair de uma cidade e vai deslocar para a cidade onde ele mora. Adivinha? Adivinha? Você acha que ele vai ter direito? Não, não vai, não. Por isso que em determinados casos, a pessoa nem trabalha perto da localidade da casa dele, embora muita gente quer que ele trabalhe, porque talvez o prejuízo é muito grande financeiro. Tem coisas a ser olhadas. Imagina, para agradar pessoas que você gosta e você quer agradar ela, mas aí você vai perder 2, 3 mil reais. Não sei se vale a pena. Tudo tem que ser muito bem estudado, né? Vamos para frente. Gente, comentário desnecessário. Vamos para frente. Quando relativa a sábado, domingo ou feriado, salvo se a permanência do servidor fora da sede, nesses dias for conveniente ou necessário ao serviço. Então, sim, se for relacionado a sábado, domingo ou feriado, ele não recebe, tá? Salvo, claro, se a permanência. O que é isso, gente? Ele vai para BH, sexta-feira. Sexta-feira. Não, quinta-feira. Quinta-feira. E ele chegou em BH lá quinta e ele tem que retornar na sexta. Ele tem direito a 2 diárias, certo? Mas aí o bonitão resolve ficar lá sábado e domingo, curtir, tranquilão. E voltar só na segunda de manhã. Aí ele não vai receber o sábado nem o domingo. Entendeu? É isso. Ou feriado, né? Se for o caso. Agora, se ele tá lá, quinta, sexta, e ele tem que ficar até segunda-feira e só retornar na terça, por conveniência do serviço ou necessidade do serviço, aí ele vai receber tanto o sábado quanto o domingo, tá? Mas do contrário, ele não vai receber. Ah, eu também, né? Óbvio, né? Sede é a localidade onde o funcionário tem exercício. Sede é onde ele tem exercício. Beleza. O pagamento de diária, que pode ser feito antecipadamente, destina-se a indenizar o funcionário por despesas com alimentação e pousada, devendo ocorrer por dia de afastamento e pelo valor fixado no regulamento. Lembra disso? O pagamento de diária, que pode ser feito antecipadamente, destina-se a indenizar o funcionário por despesas com alimentação e pousada. Por que pode ser feito antecipadamente? Ué, vai tirar do bolso dele para depois pegar de volta? Pode acontecer, mas não precisa, não precisa. Vai que ele gastou o dinheiro todinho já, né? Devendo ocorrer por dia de afastamento, pelo valor fixado no regulamento. Isso aí é tranquilão. E a diária é integral quando o afastamento se der por mais de 12 horas e exigir pousada paga pelo funcionário. Então, é integral, integral. Ocorrendo afastamento até por 12 horas, é devido apenas à parcela da diária relativa à alimentação. Beleza? Tranquilão? Só para você ficar sabendo é o seguinte: existe a diária integral, ultrapassou 12 horas, exigiu pousada, ele ganha integral. Agora, tem um valor fixado só para alimentação, não para pousada, que esse é quando não tem 12 horas. Não deu 12 horas de afastamento, aí só conta o valor da alimentação. Agora, gratificações. O que são gratificações, professor? Vamos embora. Artigo 143. Será concedida gratificação ao funcionário pelo exercício em determinadas zonas ou locais, ele vai trabalhar em certos locais, ele recebe gratificação por aquilo.
Pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saúde, ele tem uma gratificação, um acréscimo por insalubridade, né? Ele tem também gratificação pela elaboração de trabalho técnico ou científico de utilidade para o serviço público. Ele faz um serviço lá muito importante, técnico ou científico, ele recebe gratificação por aquilo. De representação, quando é serviço ou estudo no estrangeiro do país, ele recebe gratificação. Quando regularmente nomeado ou designado para fazer parte do órgão legal de deliberação coletiva ou para o cargo de função de confiança, ele também recebe gratificação. Pela prestação de serviço extraordinário, a hora besta, que nós conhecemos, ele recebe gratificação. De função de chefia prevista em lei, tem função gratificada, lembra que eu falei? Então, aquele dinheirinho que entra ali, que ele é gratificação. Adicional por tempo de serviço, nos termos da lei, gratificação. Primeiro, parágrafo primeiro, a gratificação que se refere à linha E, que a linha E, professor, essa daqui, ó. Quando regularmente nomeado ou designado para fazer parte do órgão legal de deliberação coletiva para o cargo de função de confiança. Quando ele está nesse órgão aqui, ó, ou para cargo de confiança, entendeu? Quando ele está ali, geralmente, o comum, o padrão mesmo é isso aqui, função de confiança. Ele está ali, ele é efetivo, mas dentro ali tem uma função de confiança. E ele, função de confiança, lembrando, é cargo em comissão, tá? Ele tem livre exoneração, livre nomeação, mas é um cargo de chefia. Nesses casos, cadê? Será fixado o limite máximo de 1/3 do vencimento ou remuneração. Ele vai receber o salário dele e mais 1/3 desse vencimento ou remuneração, chamada de gratificação Ô, gente, aí eu fazendo gracinha aqui. Gratificação, ó, é isso aqui mesmo. Função gratificada, você recebe o que nela? Gratificação, pronto. Artigo 144. Só um minuto. Deixa eu botar aqui. Isso. Será estabelecido em decreto, o quanto das gratificações a que se referem as alíneas A e B desse artigo. Vamos voltar nela aí para você saber? A e A. B, né? Peraí. A e a B exercício em determinadas zonas locais, tem um decreto para falar quanto que ele vai receber de gratificação para trabalhar naqueles locais. Pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de saúde ou de vida, que é insalubridade, a lei, o regulamento, chamamos de decreto, tá aqui, um decreto vai dizer quanto que ele vai ganhar por aquelas situações. Artigo 144. A gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais ou pela execução de trabalho de natureza especial com risco à vida ou saúde será determinada em lei. Olha só, aqui é pegadinha, ó. O decreto, ele é feito para dizer quanto a pessoa vai pagar, vai receber, beleza? Só que essa gratificação, ela é determinada em lei. A lei vai falar, ó, tal trabalho ali, ele é insalubre, então tem que ter gratificação. Aí um decreto regulamenta o valor dessa gratificação. A gratificação pela elaboração do trabalho técnico ou científico ou de utilidade para o serviço público será arbitrada pelo governador do estado após a sua conclusão. Entendeu? Só depois que ele terminou o serviço dele que o governador vai lá e paga essa gratificação por serviço científico ou técnico para bem da instituição pública, para bem do serviço público. A gratificação a título de representação quando é serviço ou estudo fora do Estado, aquela que o cara vai estudar fora ou trabalhar fora e ganha uma gratificação por isso. Ela será autorizada pelo governador, levando em conta o vencimento e a duração certa, presumível do estudo e das condições locais, salvo se a lei e regulamento dispuser a respeito. Parágrafo único. A gratificação de que trata esse artigo terá limite mínimo de 1/3 do vencimento do funcionário. Então, gratificação ela tem que ser, no mínimo, 1/3 do vencimento do funcionário. Se ele ganha 3.000, a gratificação tem que ser no mínimo de 1.000. É assim que funciona. Tá bom? Vamos para frente? Qual gratificação? Essa daqui, ó. A do 146. Essa quando ele vai viajar para fora. As outras não. As outras vai ter decreto para isso. A daqui não. A daqui é decreto, mas é determinado com um mínimo de 1/3 do salário, quando ele vai estudar fora. Continuando, artigo 147. A gratificação relativa ao exercício em órgão legal de deliberação coletiva será fixada em lei.
tá? Então, essa gratificação aqui, ó, quando em órgão legal de deliberação coletiva, órgão legal de deliberação coletiva é assim, são órgãos mais fechados, tipo, vamos colocar aqui, Tribunal de Contas, esses negócios aí, tá bom? Será fixado em lei, terá uma lei para isso. Para esse caso aqui, terá uma lei. Agora, por resto, é tudo decreto mesmo. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário, a hora besta, como já falei, que não poderá, em hipótese alguma, exceder o vencimento do funcionário, será. O trabalho extra não pode exceder o vencimento do funcionário, não. Se ele ganha 3 mil, ele não pode ganhar 3.200 de hora extra, não. Tá? E essa gratificação será previamente arbitrada pelo secretário de Estado ou diretor de departamento diretamente subordinado ao governador. Então, sim, hora extra isso fica fixado anteriormente, previamente. É paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado. Sabia? Hora extra não é só quando você fica mais tarde, não. É quando você chega mais cedo também. Vamos para frente. Parágrafo 1º. No caso da linha B, essa daqui, ó, hora paga, né? O cara chegou depois, hora extra, né? Antes ou depois. A gratificação será paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado. Já falei, salvo quando a prorrogação for apenas de 1 hora e tiver corrido apenas 2 vezes no mês, caso em que não será remunerado. Se você tirou 2 horas bestas por mês e durou apenas 1 hora ou menos, tchau, você não recebe nada. Vamos para frente. Entende-se por serviço extraordinário todo e qualquer trabalho previsto em regimento ou regulamento, executado fora da hora do expediente regulamentar da repartição e previamente autorizado pelo secretário de Estado, diretor, diretamente subordinado ao governador. É isso. Hora extra é que você trabalha antes ou depois e já foi autorizado pelo secretário ou governador. É isso, tudo isso é hora extra. Aqui fala hora extraordinária. Peraí. Hora extraordinária mesmo? Eu tô ficando velho. Serviço extraordinário. Era besta. Vamos lá. O pagamento de que trata esse artigo será efetuado mediante folha especial previamente aprovada pela autoridade. Então terá uma folha especial para pagar a hora besta. Tá bom? É isso. É isso aqui tudo, pessoal. Se focar aí, é com o vencimento mensal. Bababá já disse que não pode ultrapassar o vencimento, né? E será contado de acordo com o número de horas. Praticação. Tá, não precisa aprofundar isso não. Funcionário perceberá honorário quando designado para receber, fora do período normal e extraordinário de trabalho, as funções de auxiliar ao membro das bancas de comissões de concurso ou provas, de professor ou auxiliar de curso legalmente instituído. Então, assim, quando um professor ele vai lá fazer parte da banca, essas bancas maldosas aí, ou comissões de concurso ou prova, ele, sim, ele receberá honorário por isso, tá bom? É isso, ele receberá, sim. Inclusive em forma de hora besta. Função gratificada. Já disse, já citei exemplo de vice-diretor, por exemplo. Eles têm função gratificada. É instituída em lei, não em decreto, para atender os encargos de chefia e outros que a lei determinar. É lei. Não perderá a gratificação funcionário que deixar de comparecer ao serviço em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada, serviço obrigatório por lei, claro, né? Isso aqui é resguardado pela lei. Não perderá a gratificação. E agora vamos falar de férias. Férias, meus amigos. O funcionário gozará obrigatoriamente por 25 dias úteis. Isso aqui tem que anotar. Anota que isso aqui é questão de prova. O funcionário gozará obrigatoriamente por ano 25 dias úteis de férias. Isso pode, dependendo da situação, te dar mais de um mês, mais de 30 dias de férias. Pode ser menos também, dependendo. 25 dias úteis de férias é direito do funcionário, observada a escala que for organizada, de acordo com a conveniência do serviço, não sendo permitida a acumulação de férias. Não é permitida a acumulação de férias. Na elaboração da escala, não será permitido que entre em gozo de férias em um só mês mais de um terço dos funcionários da seção serviço. Vamos supor, tem 10 lá. Mais de 3 não pode. É no máximo 3, pode entrar de férias de uma vez. É proibido levar a conta de férias qualquer falta ao trabalho. Vamos lá. O que está dizendo aqui? Se você, a lei é antiga, né? E hoje em dia as coisas são bem diferentes. Você faltou lá 1, 2 vezes no ano, 3, você não vai perder seus dias de férias, não.
Vai ser os 25 dias úteis de férias normal, é isso que está dizendo aqui. Ingressando no serviço público estadual, somente depois do 11º mês de exercício poderá o funcionário gozar de férias. Não pode tirar férias antes, não. Mas, espera aí, ingressando no serviço público estadual. Ele tomou posse ali, ele ingressou ali, beleza. Ele tem que ficar pelo menos 11 meses. Mas aí, há situações, lógico que há situações, gente. Situações. O texto da lei tá assim. E se cair na prova, você vai responder desse jeito. Peraí, professor, mas eu entrei no mês de outubro e tirei férias em janeiro. Eu sei. Mas você vai responder do jeito que tá aqui. Você não vai responder do jeito que é a sua vida, não. Isso aqui é fácil demais de derrubar alguém, gente. Chega lá e fala assim, ó, anote as questões erradas. Não, anote só a correta. E coloca essa daqui, ó. Ingressando no serviço estadual, somente depois do 11º mês poderá gozar de férias, segundo o Estatuto do Servidor de Minas Gerais, dos funcionários públicos civis de Minas Gerais, a Lei 8.869. Aí você fala assim, não, peraí, se eu estou entrando em outubro, tiro fora em janeiro, não, isso está errado, então você marca errado. E você erra. Presta atenção, presta atenção. Segundo o Estatuto, é isso aí, ó, tá? Durante as férias, 11º mês, só depois dele. Durante as férias, o funcionário terá direito ao vencimento ou remuneração e a todas as vantagens, como se estivesse em exercício, exceto a gratificação por serviço extraordinário. Pensa, já imaginou? Você tem direito a tudo nas suas férias, menos hora extra. Olha só. Quem diria, né? Você não pode receber hora extra estando de férias. É um absurdo. Já pensa, eu ia ganhar muito dinheiro. Artigo 154. O funcionário promovido, transferido ou removido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminadas. Só de ter a palavra transferido aqui, você já sabe que esse artigo 154 não vai ser cobrado, tá bom? Mas, na realidade, quer dizer o seguinte, que ele não será obrigado a apresentar-se antes de terminar as férias. Ele foi removido. No período de férias, ele está lá em férias, ele foi removido, ele não tem que terminar as férias dele para apresentar na nova lotação, não. É isso. É facultado, mas na lei, o 154 vai ser cobrado. Já expliquei para vocês por quê. É facultado ao funcionário, se você não sabe, porque você não viu os outros vídeos. E se viu, viu desatento. É, então, vê de novo. Ué. É facultado ao funcionário gozar férias, onde lhe convier, cumprindo-lhe, entretanto, antes de seu início, comunicar o seu endereço eventual ao chefe da repartição ou serviço que tiver subordinado. Sim, ele pode ir para onde ele quiser, mas você acredita? Ele precisa avisar onde ele vai. Ele precisa. Isso em 1952 está dizendo assim, porque não tinha WhatsApp, né, gente? Então era obrigado a avisar. Por quê? Porque vai que ninguém é obrigado a voltar de férias, mas vai que acontece uma calamidade pública, entendeu? Hoje em dia isso não se aplica mais porque sabemos. Mas está na lei. Está aqui, ó, na 869, 155. Ele pode ir para onde ele quiser. Só que ele, antes do início das férias, ele tem que comunicar o endereço eventual ao chefe da repartição dele, ou o serviço que tiver subordinado. É isso, e se cobrar na sua prova, você vai colocar que é isso mesmo. Você vai errar? Sério? Não vai não. E as férias prêmio, o que que é? Tem muita coisa aqui também que já, né? O funcionário gozará férias prêmios correspondente ao decênio de efetivo exercício em cargos estaduais na base de 4 meses por decênio. Hoje em dia, a lei trata de 5 anos, 2 meses a cada 5 anos. Aqui na 869 é o decênio, 4 meses por decênio. Você vai anotar, segundo a Lei 869, o quê? Isso que está aqui, beleza? As férias prêmio serão concedidas com vencimento ou remuneração e todas as demais vantagens do cargo, excetuadas somente as gratificações por serviços extraordinários e sem perda da contagem de tempo para todos os efeitos, como se estivesse em exercício. Então, essas férias prêmio, tudo normal, com exceção das horas extras, é tudo normal. Tudo normal, contagem de tempo, dinheiro, tudo. Vamos lá. Para tal fim, não se computará o afastamento de exercício das funções por motivo de gala ou nojo em 8 dias de afastamento. Gala, casamento, nojo, morte. Férias anuais, requisição de outras entidades públicas com afastamento autorizado pelo governo do Estado, viagem de estudo, aperfeiçoamento ou apresentação fora da sede autorizada pelo governo do Estado, licença para tratamento de saúde de até 180 dias, tem que anotar, porque eles trocam essas datas, esses números, júri e outros serviços obrigados por lei.
Ah, não, tem mais aqui. Exercício de funções de governo ou administração em qualquer parte do território estadual por nomeação do governador. Tá bom? Então, ficou claro? Férias-prêmio é um direito. Aqui está falando do decênio, 4 meses. É isso que você vai colocar na sua prova quando se tratar de 869. Por isso que você está anotando. Agora, o que, aí foi explicado aqui, para tal fim, essa contagem de tempo, tudo normal. Não conta, não tira o período de férias-prêmio dele, esses motivos aqui, ó, 8 dias de casamento ou luto, né? Férias anuais, ele não perde nada das férias-prêmio dele por esses afastamentos. Não. Isso aqui nem é contado como afastamento, ó. Não computará como afastamento, nada disso. Requisição para outras entidades, já falei, né? Viagem de estudo, licença para tratamento de saúde de até 180 dias, ele não perde nada das férias-prêmio até 180 dias. Passou disso, aí ele perde já. É, não conta não, para as férias-prêmios. Júri, outro serviço obrigado por lei, tudo isso, nada disso ele perde. Nada disso ele perde dias para férias-prêmio. Exercício de funções de governo de administração em qualquer parte do território de Minas, ele não perde, tá? E os dias correm normal. O único que tem um prazo determinado aqui é esse aqui, ó. E também, né? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Por exemplo, morte, casamento e morte. Passou de 8 dias, aí você começa a perder dias de férias-prêmios. Agora, para doença, passou de 180 dias, aí você perde dias para férias-prêmio. Menos dias você não perde, não. E o servidor público terá automaticamente contado em dobro para fins de aposentadoria e vantagens dela decorrentes do tempo em férias-prêmios não gozadas. Então, assim, essa contagem em dobro, isso é meio polêmico, tá, gente? A Constituição não aceita isso, não. Mas esse negócio de contar em dobro, não. Mas aqui nessa lei, como é velha, como eu disse, tem duas situações já falando de contagem em dobro aqui para aposentadoria, que é serviço militar, lá atrás, já falamos disso, e essa questão aqui, ó, de tempo de férias-prêmio não gozadas. Então, vamos ficar atento. Não existe essas coisas, não. Fica mais, vamos deixar ser bobo. Vamos tirar suas férias-prêmios aí. Das licenças. O funcionário poderá ser licenciado em quais situações? Vamos falar de licença agora não, né? Tem 32 minutos de aula já, gente. Tá cansadinho já, eu sei. Depois a gente continua na parte... A gente dá prosseguimento a partir das licenças, tá bom? Um abração para vocês e até mais.